Vamos ler a palavra de Deus, na qual vamos meditar nesta noite. O Evangelho de João, no capítulo 3. O Evangelho de João, no capítulo 3, vamos ler um texto bem conhecido, bem pregado, talvez pouco vivido. Capítulo 3 do Evangelho de São João. Eu quero ler o versículo 15 também, para depois começar a ler o versículo, um dos mais conhecidos da Bíblia. O versículo 15 diz: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que o Espírito de Deus, que inspirou os homens a escrever a palavra do Senhor, nos ilumine nesta noite para o seu entendimento. Vamos orar. Ó Deus, Pai Celestial, abre os nossos olhos, dá-nos a tua luz, faz-nos ver o que está realmente aqui na tua palavra. Sabemos que somos dependentes do teu Espírito para vermos a verdade que está aqui. Queremos conhecê-la. Mostra-nos, Senhor. O Espírito do Senhor fala por nosso intermédio, e a tua palavra esteja em nossa boca, e que a tua palavra em nossa boca seja verdade. Que a mensagem honre o teu nome e edifique os crentes. E que o Senhor confirme o que vamos dizer. Amém. Queria parabenizar as pessoas que estão trabalhando com a Libra, né? Cada domingo tem uma novidade aqui. Hoje eu até me emocionei com o Neylor e a esposa dele. Eles estavam todos emocionados de ver a irmãzinha lá traduzindo os hinos. Parabéns, parabéns. E cada domingo vê gente diferente fazendo isso, né? Só que tem notado que é quase só mulheres, né? Ou alguns homens também estão fazendo. Eu acho que não aprendi nenhuma ainda até hoje que vocês ensinaram, viu? Depois dos 35 anos a gente não aprende muita coisa mais, não. Eu estou desconfiado disso. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É o versículo 15 do texto que nós lemos. Essa é a primeira vez que a palavra vida eterna é mencionada no Evangelho de João. Significa que quando alguém crê em Jesus Cristo, essa pessoa nasce de novo e recebe uma vida espiritual, recebe uma vida eterna, recebe a vida do próprio Deus. Porque todo que crê tenha
vida eterna. E lá na oração sacerdotal de Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele orou para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Capítulo 17 de João, versículo 11. Percebemos por essas mensagens que o foco não está na nossa fé. O foco da nossa crença, da nossa salvação, não está na fé, mas está em Cristo, o motivo da nossa fé. A fé em si mesma não tem poder para salvar ninguém. A fé é apenas um canal para aquele que salva, que é Jesus. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu já disse que uma vez que a expressão de tal maneira, custei entender isto. Deus amou o mundo de tal maneira, não é uma coisa meio assim, vaga. É que o apóstolo João não encontrou palavra. Não havia uma palavra nos seus lábios, no seu coração, que pudesse definir o amor de Deus. Então ele colocou a expressão, Deus amou o mundo de tal maneira. Algo incomparável. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabem, meus irmãos, que alguns teólogos insistem na ideia de que Deus enviou Jesus com o propósito de promover salvação indefinidamente a todos, sem exceção. Mas Jesus deixa bem claro na sua palavra que a salvação é para aqueles que creem. No capítulo 6, versículo 37 do Evangelho de João, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E a afirmação teológica é que para aqueles que creem, a salvação não é apenas uma possibilidade, como ensinam, mas uma certeza absoluta. Quem crer está salvo. E só crerão os eleitos de Deus em toda parte do mundo. O versículo 16 podia ser traduzido talvez mais claramente, não é que haja dúvida, mas dá a impressão que Deus amou o mundo e Deus amou a todos. Mas o sentido realmente desse texto, teologicamente, podia ser assim: Deus amou os seus eleitos em todo o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvá-los. Deus amou os seus eleitos, que foram eleitos antes da fundação do mundo. Deus amou os seus eleitos em todo o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvá-lo. O versículo 17 diz, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Há uma coisa muito interessante aqui. Note bem, Jesus foi enviado ao mundo não para condenar o mundo. Ele veio salvar o mundo. E essa missão Jesus exerce até hoje, embora esteja no céu. Mas ele vai julgar sim. Mas só vai julgar quando ele voltar. Jesus veio ao mundo para salvar, não para julgar. E a sua missão de salvador dos homens, pecadores,
continua sendo exercida, mas num momento ele não julga ninguém. Mas um dia sim. O registro Mateus, no capítulo 25, versículo 31, diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Agora ele vai julgar. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendite meu Pai, entrai no reino, no posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ele não veio julgar, ele veio salvar. Mas um dia ele virá para julgar. E separará uns dos outros, como o pastor faz isto. Esse versículo 16 do Evangelho de João é chamado de o resumo da Bíblia. Alguém disse com muita propriedade que se perdesse a Bíblia, se perdesse toda a Bíblia, e se reservasse apenas esse versículo, João 3,16, ainda teríamos o conteúdo central da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós poderíamos, meus irmãos, dar como tema esse versículo bíblico como sendo Jesus, o presente de Deus ao homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu presente. O mundo dos eleitos de Deus, presta atenção, o mundo dos eleitos de Deus recebem o presente de amor de Deus, seu Filho. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Vida eterna não é um prêmio, vida eterna não é um presente, vida eterna não é a conquista nossa, a vida eterna é um presente, mas não é uma conquista nossa. A vida eterna não é um prêmio, uma medalha que recebemos pelos nossos esforços. A vida eterna, a salvação, é um presente. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Este é o mundo que tornou-se objeto do amor de Deus. Mas quem de nós já não fez uma pergunta tão séria que acho que quase as pessoas já fizeram? Se este mundo é um mundo onde que Deus ama, por que tanta miséria? Por que tanta angústia? Por que o desespero humano? Por que a doença? Por que a insegurança? Por que o sofrimento? Por que a fome? Milhares de pessoas morrem todos os dias num mundo de fome. Por que a guerra, que ceifa tantas pessoas inocentes? Por que as pestes? Por que a morte? Meus irmãos, esse assunto preocupa toda mente esclarecida pelo Evangelho. Esse assunto mexeu com tantas pessoas importantes no mundo, em todos os tempos, no mundo inteiro. Homens da estatura intelectual de Søren Kierkegaard. Ele escreveu sobre isto.
de homens como Heidegger, de homens como Gabriel Marcel, como Sartre e outros homens, e em tempo muito mais remoto, a São Tomás de Aquino. Por que, se Deus ama esse mundo e há tanto sofrimento, e nós não somos poupados como cristãos desses sofrimentos? A conclusão é que o homem que Deus ama, o homem que Deus ama e vive neste mundo, é vítima do desespero. Mesmo nós, os eleitos de Deus. E muitas vezes a causa é pelo afastamento de Deus. E Deus diz: sem mim, nada podeis fazer. O homem extraviados pelos caminhos que eles próprios escolheram. E muitos desses homens sem Cristo são bestas ferozes. O ser humano parece que perdeu a humanidade e se animalizaram. As coisas absurdas que nós vemos todos os dias acontecendo em nossa cidade, no mundo e fora, em que os homens sem Cristo tornaram-se bestas ferozes, perdendo, parece, qualquer sentimento humano. É o mundo que Deus ama. Você entende isso? Conflito, talvez, a que o homem tem vivido, vivem num estado de constante conflito. Eu acho que a palavra conflito seria a palavra que mais realmente define bem os nossos dias. Conflitos. Pelo mundo fora, os homens sem Deus, os homens se desviaram do Senhor, mas conflito também para nós, que somos cristãos, que fomos eleitos, que fomos chamados, que Deus nos colocou como família dele. E nós podemos dizer o tipo de conflitos que o mundo vive, conflitos interiores. Quem não os tem? E esses conflitos interiores são causados pelo entrechoque das ideias, pela dúvida, pela insegurança, pela incerteza, pelo medo, pelo sentimento de culpa, pelo remorso. O homem está morrendo de medo. O medo campeia à nossa volta. Males que nós sofremos, que a humanidade sofre, que a medicina, a ciência médica não diagnostica. Que não, esse sofrimento não passam pelos melhores aparelhos de raio-x. São problemas espirituais. O maior problema que invade o mundo todo hoje é o medo. A primeira palavra que o homem diz para Deus, o primeiro diálogo que Deus teve com o homem lá no Jardim do Éden, a primeira palavra que o homem disse para Deus foi: tive medo e me escondi. E campeia em nossa volta até hoje isto. Há os conflitos da família, meus irmãos, o conflito das famílias, até famílias evangélicas, cristãs. A família, a coisa mais sagrada, está
corrompida, vive em desajuste, ameaçada por males os mais diversos. Porque Satanás sabe muito bem como atingir a igreja, atingindo as famílias. E sabe muito bem como atingir uma família, atinge alguém da família. E atingindo a família, ele atinge a igreja, que somos um corpo. E quando uma família, uma pessoa está sofrendo, a igreja toda sofre. Se uma família, um crente está em pecado, a igreja toda sofre. A igreja não realiza sua tarefa. Deus não pode abençoar a comunidade toda se um irmão está vivendo errado. Porque somos membros uns dos outros. Não importa a quantidade que nós sejamos numa igreja, se um membro está em pecado, a igreja toda sofre. Não há prosperidade, não há progresso, não há pessoas convertidas. É o problema do Acã, que escondeu aquele material roubado, e a nação israelita toda sofreu, até que Deus descobrisse até onde se encontrava o pecado. E Acã, com a sua família, com seus bens, seus animais, foram mortos, para que o pecado fosse extinto do meio do povo de Deus. Mas há também as grandes interrogações sobre o futuro. Como será o futuro? A Bíblia fala da volta de Cristo, que não é o fim do mundo. A volta de Cristo não tem nada a ver com o fim do mundo, pelo menos assim que eu penso como pré-milenista, né? Você pode pensar diferente, né? Vamos encontrar no céu do mesmo jeito. O fim do mundo, a volta de Cristo não é o fim do mundo. Quando Cristo vai voltar, nós lemos a Bíblia que todos os prenúncios da volta de Cristo já aconteceram. Parece que estão aguardando apenas aquele som daquela trombeta do sétimo anjo, o único som que será ouvido no mundo inteiro ao mesmo tempo. E então Cristo virá nas nuvens e buscar a sua igreja. Que quadro maravilhoso! A igreja subindo, levada pelos anjos dos quatro cantos da terra para encontrar com Jesus Cristo lá nas nuvens. E estaremos com Ele para sempre. Quando vai acontecer isto? E nós dizemos que bom se acontecesse logo. Né? Muitos crentes dizem: eu não tenho medo da morte, mas eu gostaria que Cristo voltasse antes de eu morrer. Eu gostaria que Cristo voltasse antes que minha família, alguém da minha família morresse. Nós somos egoístas, né? Cada um quer morrer primeiro, ou pedir que morra primeiro que o outro fique. Eu falo com minha esposa isso, né? Que eu não vou saber viver sem ela. Então eu brinco, se acontecer esse fato, eu vou sentar na cadeira e esperar a morte chegar. Não faço nada. Aquelas horas no telefone, ligando para o plano de saúde, aquelas horas pedindo para cancelar uma linha telefônica, ou coisa assim, eu não teria paciência para isto. E ela fica lá horas e horas, dias, naquele telefone. Mas eu vou fazer isto? De jeito ninguém. Egoísmo, não? Eu quero morrer primeiro. Covardia. Não é verdade? Mas quando será? Que a interrogação sobre o futuro. A vida além do túmulo, como será? Nós, os cristãos, sabemos, quase todos os cristãos sabem bem disso. Se você morrer como cristão, você vai para o céu. Mas não duvide que entre muitos dos nossos irmãos em Cristo não sabem disso, não creem nisto. Algumas vezes fiz a pergunta para esta igreja e para outras igrejas, eu fui pastor: você tem certeza da salvação? Eu tinha sempre algumas respostas. Primeiro, tenho, graças a Deus. Você tem? Diga graças a Deus então. Outro diz: às vezes eu tenho, às vezes não tenho. O que é isto? Ou dizia: ninguém pode ter. Quem diz essas duas respostas finais não conhecem a Bíblia. São crentes ignorantes.
a respeito das coisas de Deus. Porque nós sabemos muito bem, eu posso ter certeza da minha salvação, porque ainda a Bíblia diz quem estão salvos. Aquele que crê está salvo. Se você crer realmente, você está salvo. Se Cristo vier nesta hora, antes de culto terminar, você vai subir para encontrar com Ele nos ares. Ou se você morrer, está garantida a sua salvação. Mas quantas vezes eu vi isso de pessoas, não tenho certeza. E é mesmo na igreja. Ou dizia, às vezes tem, às vezes não tem. Esta fase eu não critico, porque na minha juventude eu pensava assim. Eu fazia a minha salvação. Portanto, tinha dia que eu estava salvo, tem dia que não estava. E eu conversava com Deus sobre isso. Senhor, não venha hoje porque a coisa aqui embaixo está brava. Por favor, espere até amanhã. Vou ver se a coisa melhora aqui. Outro dia disse, Senhor, hoje pode vir que eu estou tinindo. Não estava nada. São pessoas que pensam que elas fazem a sua salvação. Não é você. Quem crer, está salvo. Porque Cristo lhe garante isto para a sua vida. Mas, meus irmãos, há ainda a luta contra a morte. O conflito com a morte. E esse fato é expresso através de estudos científicos que se fazem constantemente para a descoberta de novas vacinas, novos remédios, novos processos de imunização, novas técnicas cirúrgicas, novas terapêuticas para preservar a vida. E aí está a ciência, cada dia, a ciência médica, é a ciência que mais desenvolve no mundo, é a ciência médica. Cada dia descobrem coisas novas. Mas quando descobre uma vacina, um remédio contra uma doença que não tem cura, aparece outra, desafiando a ciência. E aí tem, mais recentemente entre nós, a AIDS, que deixou de dizer aquela frase dura, dizia na televisão sempre, AIDS não tem cura. Não tem mesmo. Existem remédios hoje para deixar a pessoa aidética viver, mas não tem cura. Aí está o câncer. E como tem propagado esse problema do câncer para todo lado. Crentes morrendo de câncer. Famílias padecendo com familiares com essa doença. E a luta contra a morte. Há o conflito com a velhice, o medo de ficar velho. Não chegou para mim esse tempo ainda, não. Mas há muitos que estão preocupados, há muitas pessoas que estão tão preocupadas, vivem atormentadas com a ideia de que vai ficar velho um dia. Esse é o problema, um dos problemas tão sérios que nem imaginamos, mas existe esse problema. Vive atormentado com a ideia de que vai ficar velho um dia. E a indústria cosmética, que promove e promete rejuvenescimento da pessoa, fatura milhões por ano. É uma das indústrias que mais ganha dinheiro no mundo, é a indústria cosmética. Todo dia surge um cosmético novo, que diz que vai lhe rejuvenescer. Tudo mentira. A gente vê na televisão as coisas mais absurdas, não? Promete milagres. Aí estão as operações plásticas
para se parecer mais novo. É o conflito da aproximação ou da chegada da velhice. Mas há uma coisa a mais, há o pavor da fome. Eu disse agora há pouco que milhares de pessoas no mundo morrem de fome, o pavor da fome. E esse é resultado da explosão demográfica. Um problema que atinge o mundo inteiro. Se o mundo acabar logo, como vão colocar as pessoas que estão nascendo nesse mundo? É o problema. É um problema de governos. Há países em que o casal não pode ter mais do que um filho. E se por descuido tiver o segundo filho, tem que pagar multa. O problema é o problema da fome. É a explosão demográfica. Se o mundo viver ainda mais algum tempo, como vão colocar todas as pessoas que estão chegando? Bom, tem uma Amazônia aí, com não sei quantos mil hectares, sem ninguém habitar. Não me pergunte como seria, eu também não sei. Deus sabe como se fará isto. E esse problema da fome, ele evidencia em conflito, na busca desenfreada de processos de controle da natalidade. Quase todos os países têm departamento em trabalho nesse setor do controle da natalidade, de meios de esterilização do homem e da mulher, de anticoncepcionais cada vez mais eficientes. Diante de tudo isso, meu amado irmão, diante de tudo isto, se você pensa como eu, nós descobrimos que o mundo é um caos. Vivemos num mundo que é um caos. O pecado transtornou o mundo. O homem arruinou a sua vida. O pecado que só Deus pode perdoar. O homem ficou embrutecido. O homem ficou animalizado. O homem sem Cristo transtornou o mundo e o homem. A maldição que Deus colocou sobre a terra no dia que Adão e Eva pecaram, não foi retirada ainda. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 17, diz: E a Adão disse Deus: Vis que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante o dia da tua vida. E essa maldição não foi tirada ainda. Nós vivemos num país, de um estado para o outro, tem pessoas morrendo de sede, de seca, outros morrendo debaixo das águas. Há lugares produtivos, lugares que não produzem nada. Terra amaldiçoada. E só será tirada no milênio. Quando Cristo voltar, instaurar o milênio, os lugares infrutíferos terão frutos. Não haverá deserto, não haverá falta de água, não haverá falta de florestas. Os homens viverão 1000 anos. Que maravilha, não? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mundo está arruinado. O homem vive em desespero. Está caindo aos pedaços de podre, moral e espiritualmente. Por quê? Porque o homem está desligado de Deus. E Deus é a fonte única de alegria, é a fonte de vida, paz e bênção. E o homem está desligado disto.
O homem está ignorando Deus. O homem está divorciado de Deus. O homem está fugindo de Deus, como Adão e Eva no jardim do Éden, se escondendo entre as árvores do jardim. O homem tornou-se autossuficiente, autodestruidor. E o homem hoje destrói a própria terra, o próprio planeta em que ele vive. O efeito estufa e os problemas seríssimos que vivo falando em país e a país, que são os que mais sujam o ar e que não querem fazer nada para melhorar. E perdida a comunhão com Deus, o resultado é o caos. Há muita gente vivendo em desespero, até entre as famílias da igreja, crentes, até entre mesmo as famílias da igreja, falta de comunhão, porque o afastamento de Deus gera consequências desastrosas para as nossas vidas. O apóstolo Paulo fala do que aconteceu, do que está acontecendo no mundo. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, nós encontramos Paulo dizendo, note bem, capítulo 1, versículo 18 em diante: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, contra a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Presta atenção nisso aqui. Por causa dos pecados desses homens, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, e qual é o bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por causa dos seus pecados, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seus pecados, o homossexualismo graçando no mundo. E são honrados aqueles que assim praticam, agem. Meus irmãos, o homem rebela-se contra o Criador, foge dele, foge da igreja, e perdida a comunhão com Deus, deterioram-se as suas relações com o próximo, e aí vem as guerras, a guerra interior, a guerra na família, a guerra no mundo. No Salmo 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno. Todo mundo sabe disso. E todos aqueles que se esquecem de Deus. Aqui entra muita gente boa, muito pai de família honesto. Aqui entra membros de igrejas. Aqui entra oficiais de igreja. Aqui entra pastores. O ímpio irá para o inferno, e todos que se esquecem de Deus.
E quanta gente tem se esquecido de Deus, não tem tempo para Deus na sua vida. Esqueceram dele. Irão para o inferno. É isso que a Bíblia diz. A decadência, o desespero. Então, meus irmãos, o que acontece? O homem sente-se completamente incapaz. O homem entrega-se vencido, derrotado, esmagado, totalmente destruído. É como muitos se sentem. Mas Cristo é a única esperança. Em Cristo, aquele que veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, está a única solução, a única resposta de Deus à miséria do homem. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou os eleitos de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para morrer pelos seus pecados. Vem buscar e salvar o perdido. Nem tudo está perdido. Ele vem buscar e salvar os perdidos. Apesar de tudo, meu amado irmão, Deus nos ama. Amém.